Que benção! Pastora Daí, é o seguinte, o versículo é forte hoje. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Filipenses, quando Paulo diz que o evangelho ia ser pregado, né? Portanto, toda parte. Só que tem um versículo que nos assusta, porque tem um versículo aqui que diz assim, que uns vão pregar, o capítulo 1, Filipenses, né? Lá no versículo 15, pastor, diz que uns vão pregar a Cristo, uns por inveja, nos assusta. Diz que outros vão pregar por porfia, quer dizer, ao pessoal aí que estão nos escutando e nos acompanhando, né? Às vezes, não é todo momento que a gente tem um dicionário do lado ou que pode consultar o Google, mas porfia é um sentimento, né, podemos dizer, de disputa, ou um sentimento de competitividade ferrenha, né? Então, será que existe isso, né? E isso nos assusta. Jesus estava aqui explicando, ensinando, também no Antigo Testamento, a gente percebe também que tem vários ensinamentos sobre o uso da religião indevidamente, mas também Jesus falou. E certa feita Jesus encontrou, juntamente com seus discípulos, outros que estavam fazendo, né, algumas cerimônias espirituais, algumas liturgias religiosas, e os discípulos ficaram nervosos porque, mas como, mestre, essa gente aí também está fazendo? Aí Jesus disse que era para eles deixar que fizesse isso também. Nesse caso, o apóstolo Paulo também está falando. Mas será, pastora Daí, que pode alguém estar pregando por competitividade? Competindo, né? Competindo o quê? Né? Então, daí depois, na Bíblia Sagrada, diz assim, uns por amor, sabendo que foi posto por evangelho, por defesa, para a defesa do evangelho. Então, o apóstolo Paulo estava falando sobre a banalização do evangelho, né? E assim por diante. Diz o versículo 17, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições também aos servos de Deus. Que coisa séria, né? Isso aí, né? Então, minha gente, nós vimos aí os versículos seríssimos. Mas antes eu quero dar um abraço, pastor Odair, depois eu vou passar também oportunidade, vai chegar depois. Oportunidades também para a pastora Odair. Antes eu quero mostrar um livro aqui, que eu acho que o povo não conhece, não sei se o senhor conhece esse livro aqui, pastor Odair. Eu vou lhe receitar, o senhor lê esse livro. Tá. Eu sei que está difícil ler. O povo, pastor Odair, o povo hoje só quer novela. Ainda bem que uns já foram libertos, né? Tem uma turma aí que já foi liberta, né, pastor Odair? Pequena parte, mas sim. Outros só querem Face, né? Outros, e tá difícil a leitura, nem a Bíblia não querem mais ler. Verdade. Mas eu tive lendo esse livro de Gênesis aqui e fiquei impressionado com os objetivos e da forma que ele foi comunicado, né? Nos abre a visão e nos deixa, realmente quero aqui, mostrar para o povo, né? Esse livro aqui foi a graça de Deus sobre o nosso pastor Odair. Que Deus abençoe, pastor, de coração, que eu li todo esse livro e realmente fui muito edificado pelo Espírito Santo, porque esse livro aqui, ele traz a palavra de Deus de uma forma muito clara, né? Esclarecendo de uma forma muito sucinta e muito abençoada, tá? Minha gente, o livro de Filipenses, nós temos então aqui esses dois versículos. Pastor Odair, o que o senhor fala sobre esse assunto? Versículo de número 15.
Verdade é que também alguns pregam a Cristo, uns por inveja, outros por porfia, estão sempre disputando, querendo mostrar que são um mais que os outros, e assim por diante, que estão sempre competindo, mas outros pregam a palavra de Deus de boa mente. O que o senhor tem a dizer, pastor Odair? O tema de hoje, realmente, ele é muito sério. Eu faço uma pergunta para iniciar. Alguém sente inveja por uma pessoa mal-sucedida? Alguém sente inveja de algum fracassado? Eu vejo que há um problema da igreja atual que era também já comum na igreja primitiva. Invejosos para pregar o evangelho. Então, a gente precisa lembrar, pastor, que a igreja em Filipos, ela foi fundada por Paulo. A igreja em Filipos foi a primeira igreja da Europa. E ela nasceu lá em Atos capítulo 16, pastor Osés, que é aí que eu quero pegar, é nesse ponto, e quando o apóstolo Paulo, lembrar também que a igreja de Filipos, ela nasceu de uma intervenção de Deus, porque Paulo queria ir para um lado e Deus disse para ele ir para outro. Ele teve uma revelação, uma visão de alguém que clamava por socorro e dizia, nos ajuda, passa a Macedônia, vem até a Macedônia e nos ajuda. Né? Então, por 2 vezes, Paulo quis ir para outro lado, e agora ele está na segunda viagem missionária, e então ele vai atender a esse apelo, e pela primeira vez um missionário vai para o continente europeu. Então ele sai da região da Galácia, ele está atravessando o mar Egeu, está entrando na região da Macedônia. E ele passa por uma ou 2 cidades, vilarejos, e aí ele chega na cidade de Filipos, que Filipos, na época, era considerado uma mini-Roma, era uma imitação de Roma. Então, era um lugar estratégico. Aí, quando Paulo, como em Filipos, Europa, não havia sinagoga, Paulo, então, vai orar na praia. E quando ele vai orar na praia, ele encontra algumas mulheres, e dentre elas estava Lídia. E a Bíblia diz que Lídia, que era uma mulher de Tiatira, ou seja, da Ásia, mas ela estava na Europa, ela era vendedora de púrpura, ela era comerciante de um tecido fino. Então, é aí que eu chego onde eu quero. Será, pastor Oséias, que esses invejosos por pregar o evangelho não é por conta de que Lídia era uma empresária bem-sucedida? Ali na praia, Paulo prega o evangelho e Lídia e as mulheres aceitaram o evangelho. E a Bíblia diz que a igreja em Filipos começou na casa de Lídia, que ela e toda a sua família foi batizada. E a igreja começou na casa de Lídia, ou seja, a igreja em Filipos, Paulo está escrevendo aos filipenses 10 anos depois. Eu estou falando de Atos 16, quando Paulo funda a igreja em Filipos em 51 depois de Cristo. Ele escreve a carta em 61 depois de Cristo, 10 anos depois. Então há uma igreja ali formada, há uma igreja estruturada, há uma igreja consistente, com base, que começou na casa de Lídia, porque naquela época não havia templo, não havia igreja como templo. A igreja ela se reunia em casas, e a casa tinha que comportar. Tinha que ser uma casa, geralmente, de alguém um pouco melhor. Então, essas pessoas não estavam se aproveitando da prisão de Paulo em Roma. Aí Paulo está escrevendo Filipenses da cadeia. Paulo está preso. Filipenses é considerada a carta da alegria. São 4 capítulos, mas Paulo vai falar o termo alegria e seus derivados cerca de 20 vezes. É quase 5 vezes por capítulo Paulo fala da alegria preso. Né? Então, Paulo prega o evangelho em Filipos, e é em Filipos que ele vai ser preso junto com Silas, quando tem aquela história de que ele ora no cárcere, né?
e perto da meia-noite, Paulo e Silas estão cantando, e Deus intervém, e ali o carcereiro também se converte. Foi em Filipos isso. Foi em Filipos. Então, esses pregadores do evangelho são invejosos em que sentido? Porque querem pregar na casa também dos empresários bem-sucedidos? Ou porque querem participar do que Paulo disse no versículo 12? Essa é a questão. Não é? Porque Paulo disse no versículo 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, passado, contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, essas coisas que aconteceram, será que os invejosos teriam inveja dessas coisas que aconteceram com Paulo, de que ele menciona, que ele está fazendo um retrospecto do seu ministério até ali, até ele chegar à prisão de Roma? Que coisas essas que aconteceram? Veja bem, eu cito rapidamente. Em Atos 22 ao 25, a Bíblia diz que Paulo foi perseguido em Damasco. Será que esses pregadores estão invejando isso? A Bíblia diz em Atos 9, 26 ao 30, que Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Esses pregadores estão invejando isso também? A Bíblia diz em Atos 9, 30 que Paulo foi esquecido por mais de 10 anos em Tarso, antes de começar o ministério. Foi buscado por Barnabé. É disso que os pregadores aí estão invejando Paulo? A Bíblia diz em Atos 14, 19 que Paulo foi apedrejado em Listra. Será, pastor Osés, que eles estão invejando também? Queriam ser apedrejados por Paulo também? É isso que eles estão querendo? Em Atos 16, 22 ao 23, diz que ele foi preso e açoitado em Filipos. Preso e açoitado, com vara. Será que é isso que eles estavam querendo também? Era esta inveja que eles sentiam de Paulo? É inveja pelo que está no versículo 12? A Bíblia diz em Atos 17, 10, que Paulo foi escorraçado em Tessalônica. A Bíblia diz que em Atos 17, 14, que ele foi enxotado de Bereia. A Bíblia diz em Atos 17, 18, que ele foi ofendido como tagarela em Atenas. A Bíblia diz em Atos 18, 6, eu tive que anotar essas coisas. Atos 18, 6, que ele foi chamado de impostor em Corinto. Em Atos 19, 23 ao 41, ele enfrentou feras. Em Atos 21, 33, ele foi preso em Jerusalém. Atos 25, 27, ele foi acusado em Cesareia. Atos 27, 43 ao 44, ele sofreu naufrágio indo para Roma. Segundo aos Coríntios 11, 24, ele recebeu 195 chicotadas dos judeus. É isso que os pregadores estão invejando de Paulo? Atos 28, 3, ele foi mordido por uma víbora em Malta. Em Atos 28, 16, ele foi preso em Roma e é ali que ele está escrevendo a carta de Filipos. São 16 situações do histórico de Paulo. Então, eu faço essa pergunta, pastor Osés, a esses pregadores invejosos de Paulo. Estavam invejando o fato de Paulo ser um pregador bem-sucedido e iniciou a igreja em Filipos na casa de uma empresária bem-sucedida, que inclusive a igreja de Filipos sustentou Paulo por 2 vezes. Por 2 vezes, Paulo, no seu ministério, ele precisou ser assistido financeiramente. A igreja de Filipos mandou sustento financeiro para Paulo. E agora Paulo está escrevendo a carta de Filipos, mandando essa carta por Epafrodito. Epafrodito está indo para Roma, enviado por Filipos pela 3ª vez. Filipos está ajudando Paulo financeiramente, para Paulo ficar 2 anos preso domiciliarmente em Roma, pagando aluguel, que provavelmente foi financiado pela igreja de Filipos. Então, qual é a inveja, pastor Osés? Fiz essa introdução só para fazer esse questionamento. Lembrando também, né, pastor, que a inveja e a porfia, ela é enquadrada como obras da carne. E a Bíblia diz que os que tais praticam ou que sentem isso não herdarão o reino do céu, né? Nesse caso, a Bíblia pentecostal ela é muito forte, ela nos dá uma interpretação do original. Para aquele que está nos observando, veja aí o que seria inveja. Se nós tivéssemos que dar uma explicação teórica, Paulo ele traz esse assunto à tona e deixa muita gente apavorado, pastor. Porque esse tipo de coisa, o senhor sabe que nós observamos alguns pecados,
algumas, e em outras partes nós às vezes nos descuidamos. Jesus alertava isso, né? Sobre esse assunto também. Mas olha, eu estou com a Bíblia aberta aqui, lá em Gálatas 5,19, que nos dá a interpretação do que seria inveja e do que seria porfia. Amém. Eu tenho aqui inveja, olha só que coisa terrível. O senhor está dizendo que naquela época Paulo estava sofrendo com isso. A igreja de Filipenses também sofria com isso. E hoje, nossos dias, tem igreja aí sofrendo com isso. Tem igrejas que estão sendo desfeitas e obreiros, pastores e ministros que estão na frente não estão entendendo tanta coisa que está sobrevindo sobre a igreja. Tem igreja que ela está sendo destruída por inveja e por porfia. É verdade. É verdade. A igreja não está sendo destruída por prostituição, né, que é um pecado mais, por mentira, por um lugar ou outro, mas é por isso. Olha só, eu estou aqui aberto aqui no que é inveja. Que coisa séria. Diz aqui, deixa eu achar aqui bem certinho, né? Deixa eu ver aqui. Porfia, achei aqui. O que é porfia que existe, que está escrito ali no versículo? Porfia é briga por posição, um sentimento de luta por superioridade. Um ser superior ao outro. Uhum. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Sabe que hoje, nessa questão de escala ministerial, tem muitos que chegam ao diaconato, outros chegam ao presbitério, daqui a pouco chegam ao pastorado, mas não está bom, tem que... De pastor tem que ir a bispo, de bispo tem que ir a apóstolo, daqui a pouco apóstolo O que o senhor me diz sobre isso? Será que esse sentimento não cega o trabalho, o esforço, aquilo que o senhor falou? Que eles não viam que Paulo enfrentava essas dificuldades, né? Eu anotei alguns textos também, porque o que o senhor está falando, dessas questões desses obreiros, esse tipo de obreiro, que parece que o título é mais importante do que a missão, e parece que precisa ter título para fazer alguma coisa. Se não tem título, não dá para fazer nada. Essas pessoas que valorizam, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando ele diz aí aos Filipenses, pastor Oséias, que por mais que estejam pregando assim, o que importa é que Cristo seja anunciado, é bom dizer que Paulo não está endossando. Paulo não está dizendo, olha, continuem assim, preguem mesmo por inveja. Não. Ele está dizendo, por mais que eles tenham esse sentimento no coração, pelo menos Cristo está sendo anunciado. Porque o contexto de Paulo era outro. Hoje o evangelho está sendo pregado nos 4 cantos do mundo pela internet. Naquela época, não. Então, quanto mais pessoas falando de Jesus, independente da motivação, era bom. Mas próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever a Timóteo, então ele escreveu Filipenses da sua prisão em Roma, e ele vai escrever a Timóteo também em outro contexto de prisão. E ele vai dizer, pastor, no capítulo 6 de Timóteo, versículo 3 ao 5, exatamente isso que o pastor acabou de dizer. Veja bem, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, olha aí a origem de quem pratica a contenda, a porfia e a inveja. É soberbo. Está escrito aqui, 1 Timóteo 6, 3 ao 5. É soberbo. Olha só. Nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, nascem porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando, ou seja, o interesse, esse cuidar aqui é interessado, que a piedade seja causa de ganho, ou seja, estão fazendo isso porque querem viver disso. Esse é o interesse. Aparta-te, olha o que Paulo diz, aparta-te dos tais. Então, o que o senhor está dizendo, título é o mais importante, isso é soberba. E por que o título?
Por que querem ser? Porque quanto mais alto o título, mais ganho estão pensando em ter. Eles consideram isso como causa de ganho, pastor. Essa é a questão. A Bíblia revela o coração deles. Eu estou sentindo aqui na minha mente agora, pude pensar aqui, nós fazer uma oração, né? Abordamos o assunto sobre inveja e porfia. Essa questão da porfia e da inveja, né, nós observamos na palavra de Deus que são pecados terríveis, a ponto de fazer a pessoa perder o reino de Deus. E a Bíblia Pentecostal, ela nos traduz aqui do original aqui, o que é porfia e o que é inveja. Agora, o que é mais sério é o seguinte, que esse tipo de pecado é um pecado no sentimento particular individual. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o pastor Adair. O senhor já viu alguém, pastor Adair, ir para a disciplina na igreja, né? Ou aquele momento disciplinar, ou alguém por inveja ou por porfia? Dificilmente. Até porque que hoje nós temos o cuidado com o nosso Código Penal e Civil, né? E a gente tem que cuidar muito essa questão disciplinar. Mas quando a palavra disciplina, quando nós falamos disciplina, ela tem muitos adjetivos. Eu posso estar falando em disciplina e estar falando sobre uma conduta que está sendo coordenada, que está sendo vigiada, uma conduta minha particular, um sentimento individual, que está inserido na individualidade da pessoa. Então, minha gente, nós estamos falando e muita gente sofre com a inveja e com a porfia. Pense uma porfia, uma disputa que alguém tem dentro de si de querer mostrar que é mais do que os outros sempre. Então, minha gente, note que isso aqui a gente percebe. Agora, uma coisa, pastor Adair, não sei se o senhor concorda conosco. Quando a gente percebe esse sentimento, né, a pessoa que às vezes está dessa forma se sente retraído. Essa questão disciplinar na igreja, ela está sendo a cada dia modificada pelo fato da questão da censura, né? Mas a palavra de Deus, ela julga, né, pastora Daí? E ela está dizendo, aí lá para o Gálatas 5,19, o invejoso, aquele que inveja, aquele que não domina, que não se liberta disso, ele não vai herdar o reino dos céus. E isso é forte demais. Será que haverá um julgamento por inveja e por porfia, né? E tantas outras obras da carne? Pastor, então, antes de nós encerrar a live, nós vamos fazer uma oração. Essa oração vai ser uma oração especial por quem sente inveja e por quem sofre pela inveja de alguém. Quando alguém tem inveja, tem esse sentimento, a primeira atitude da pessoa é querer denegrir a imagem ou arrancar o prestígio da pessoa que está sendo invejada. E eu acho que não existe, pastor Odair, quem não sofreu com isso. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já foi invejado alguma vez? Não vou fazer uma pergunta se o senhor já teve inveja, porque inveja é uma coisa natural dos seres humanos. E, por exemplo, a inveja na infância, né, na criança, isso o pai vai trabalhando, a educação que o pai vai dando, também abrange, né, nesse lado. Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já sofreu por alguém invejoso que fala, né, o que não é veracidade da sua personalidade? Eu quero fazer uma pergunta para aqueles que estão nos assistindo. Você já sofreu isso? Ou você sofre isso? Se porventura você sofre, já sofreu isso, nós vamos fazer uma oração no final dessa live. O que o senhor me diz, pastor? Pastor Oséias, eu posso lhe dizer que já fui e talvez esteja sendo invejado até hoje, mas pelos resultados e não pelo processo. Como eu disse, o processo ninguém quer invejar. O que Paulo passou, como ele disse, as coisas que me aconteceram, isso os pregadores não invejaram. Estavam invejando o sucesso dele.
uma igreja pronta. Não invejou quando ele foi lá começar e começou a igreja sendo açoitado. Açoitado com vara e foi preso e foi junto com Silas para a prisão, sem esperança de nada. Se Deus não interferisse, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então, nós somos invejados pelos resultados, pelos bons resultados, não pelo processo que a gente passa até alcançar aquilo ali. Né? Então, como o pastor estava dizendo, nós também já invejamos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos pecadores por natureza, nós nascemos pecadores. E Jesus disse em Marcos 7, 21 e 23 assim: porque do interior do coração dos homens, está falando de mim, está falando de todos, está falando do ser humano, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos. Mas como o senhor estava falando, não são só esses pecados passíveis de disciplina. Jesus, ele vai adiante. Ó, ele começa adultério, fornicação, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, e olha, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. E Jesus diz assim em Marcos 7, 23, todos estes males procedem de dentro do homem, de dentro do coração do homem, e contaminam o homem. Então, pastor Oséias, o problema do invejoso é que ele está se contaminando. Ele está se intoxicando com esse tipo de sentimento. Porque, como o senhor já mencionou a palavra de Gálatas 5, 21, 19 ao 21, que a inveja está dentre os pecados da carne. É obra da carne. Então, se é carnal, não é espiritual. Ou é uma coisa ou outra. Isso o apóstolo Paulo disse aos coríntios também, quando ele diz para a igreja de Corinto, porque ainda sois carnais. E por que ele disse isso? 1 Coríntios 3, 3. Ainda sois carnais, porque há entre vós invejas, contendas e dissensões. Olha como Paulo identifica a carnalidade de Corinto. Ele diz, eu posso dizer para vocês que vocês são carnais, porque há invejas, contendas e dissensões. Esses pecados que estavam ali naqueles pregadores que queriam pregar o evangelho por essa motivação. Então, Paulo está dizendo que isso é carnalidade. É coisa de crente carnal, de pregador carnal, pastor Oséias. É a Bíblia que está dizendo. Não somos nós. Né? Então, se é a Bíblia que está dizendo, nós não temos o que contestar. É uma obra perversa. Tiago 3,16 disse que onde há inveja, espírito faccioso, que é esse espírito de contenda, esse espírito de porfia, o espírito faccioso, o espírito que vai rebelar, o espírito que vai dividir, a perturbação e toda obra perversa. A perturbação e toda obra perversa. Então, nós já falamos que isso é fruto de um coração soberbo, de pessoa que nada sabe, não é? Que está preocupado com o ganho. Isso vai ser para ele causa de ganho, então ele vai contender, ele vai fazer o que for preciso para ele estar lá também na vitrine. Né, pastor? E eu sei que o senhor quer orar, eu quero fazer só mais 3 considerações, que a Bíblia diz que estes sentimentos, essas motivações, são frutos de um coração que não se preocupa em conhecer a Deus. Romanos 1, 28 e 29 diz, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. A Bíblia ainda diz, outra consideração, que esses sentimentos também é fruto de um coração que ainda não nasceu de novo. Tito 3, versículo 2 e 3 diz que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, contenda, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos. Paulo está escrevendo a Tito, está dizendo, nós éramos. Nós também não, quando nós não tínhamos nascido de novo, nós também tínhamos esses sentimentos, olha só. Porque nós também éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja. Olha só,
era do outro tempo. Então, quem inveja agora por vontade, quem inveja agora por deliberação, a pessoa premedita a inveja, então não nasceu de novo. Pode pregar o evangelho, pode ir lá para o púlpito pregar. Ele está se intoxicando. Ele está fazendo bem para os outros porque o evangelho faz bem para quem ouve. Mas ele, a motivação do coração dele, está intoxicando ele. E a última consideração que eu faço é que a inveja, a porfia, a contenda, não é uma prática de um filho da luz. Romanos 13, versículo 13 e 14 diz: andemos honestamente como de dia, na luz, né? Não em glutonarias, não em bebedeiras, não em desonestidade, não em dissolução, nem em contendas e inveja. Está comparando, esse nem está dentro desse contexto, pastor Oséias. Paulo está escrevendo aos Romanos, está dizendo assim, olha, aquele que inveja, aquele que contenda, aquele que porfia, está pecando igual aquele que fica em bebedices, aquele que se embriaga. Ele diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne, foi dito que é obra da carne, né? E em suas concupiscências. Então, essas pessoas estão desprovidas de Deus. Essas pessoas não se preocupam em conhecer a Deus. Elas estão preocupadas consigo mesmas, com seus títulos, se aproveitando muitas vezes de uma fragilidade, porque esses homens estavam aproveitando que Paulo estava preso. Mas para abrir um trabalho, para começar uma igreja, ninguém inveja, pastor Osés, a congregação lá no morro. Ninguém inveja uma congregação lá na favela. Ninguém inveja uma congregação lá no rincão, lá na colônia. Esse tipo de... As pessoas estão invejando quem tem bastante seguidor na internet. As pessoas hoje estão invejando quem está pregando para multidões. Esse tipo de pessoas estão sendo invejadas. Não é? Então, é disso que se trata. É verdade. O senhor estava falando sobre a perversidade, né? Nesse caso aqui, Paulo era um homem que ele se comunicava em todas as áreas da sociedade na época. E eu estava me lembrando hoje na área da política. Que coisa horrível, né, pastor? Que nós estamos vendo hoje na área da política. Antigamente as pessoas tinham vergonha de ser discernido tendo inveja. Hoje não. Hoje e nós que somos convertidos e crentes, nós estamos deixando a desejar no que diz respeito ao ensinamento também na palavra nessa área. Porque hoje está ficando até difícil de falar isso nos púlpitos. Sim, sim. E quando toca nesse assunto, parece que pesa o clima. Porque, na verdade, é uma das coisas que mais nós estamos vendo. E muita gente está sofrida com isso. Tem muita gente que sofre inveja do amigo, do vizinho, na empresa, sofre inveja, né? Aqui nesse caso aqui nós estamos vendo aqui a questão mais ministerial, né, pastor? A palavra de Deus está tratando, sim, né? Mas quanta gente sofrida. E amigo, como vamos vencer isso? Eu aprendi muita coisa com o pastor hoje, o pastor Odair, né? Como vamos vencer isso? Sabe, Jesus tentou falar alguma coisa também difícil de pregar. Quando Jesus veio nos ensinar as bem-aventuranças, uma delas foi assim: e quando disserem mal de vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Aí Jesus disse assim: não ficai triste, exultai-vos e alegrai-vos. Aí, se eu tivesse lá, eu ia dizer para Jesus está de brincadeira, né? Está falando, sabe o que Jesus disse? Aí Jesus estava dizendo assim: quanto mais falam mal de vocês, estiverem mentindo, né? Mais vocês serão abençoados. Então, amigo e amiga que sofre com esse negócio de inveja, porque é muita gente. A inveja é uma coisa que lesa. A inveja paralisa, né, as atitudes das pessoas. A inveja, ela destrói amizades de tempo, pastor. A inveja destrói.
A inveja destrói matrimônios. Verdade, verdade. Ministérios. Que coisa terrível. E a Pastor, inveja... a inveja tirou Lúcifer do céu. Vamos ver o que uma irmã aqui está falando. Pastor, diz assim, amém, já está acontecendo no meio do povo, nas lideranças, no meio dos jovens, né? Estão se corrompendo, e eu acho que é pisando uns por cima dos outros, acho que é isso, vamos ver aqui, ver mais, né? E o que está escrito? Para mim não está aparecendo aqui. Para mim não está aparecendo aqui. Uhum. E os pregadores estão com medo de pregar a verdade. Olha aí, pastor Zé. Verdade, pastor Zé. Infelizmente é uma verdade, pastor. Infelizmente é uma verdade, né? Claro que nenhuma generalização é sadia. Tem muito pregador pregando a verdade, mas a gente sabe que não é a maioria. Esse muito não é a maioria, né? Tem muito pastor ainda pregando de fato. Agora tem outros que não querem pregar porque a porta vai fechar. Se pregar determinadas coisas em determinados lugares, a porta fecha. Então, como eles têm essa causa como ganho, né, é como uma causa de ganho, então eles preferem manter a porta aberta e omitir certas coisas. Mas a Bíblia diz, essas pessoas não nasceram de novo. Então nós temos que tomar cuidado. E cada crente, cada ovelha, cada membro de igreja tem que ter a sensatez para escolher onde quer estar comendo, na mesa de quem quer comer, não é? Porque tem muito pregador aí não pregando a verdade, mas está cheio de seguidor, está cheio de fã. Então o povo também tem que se atentar para esse tipo de coisa e se posicionar. Começar a exigir mais dos pastores, começar a exigir mais dos pregadores, aí eu quero ver se eles vão ter toda essa facilidade para pregar o que querem. Não é? Pô, o pregador prega algo lá sem fundamento e o povo está glorificando, o povo está aplaudindo. Ora, vamos se atentar também, né? A inveja é coisa terrível. Outra coisa também que nós falamos pouco daí hoje, né? Mas essa tal de emulação ou essa tal de porfia, né? Que é uma disputa particular. Destrói muito casamento, muitas boas amizades que já foram destruídas pela porfia, disputa por superioridade e outras coisas mais. Aprendemos muito com a palavra de Deus, minha gente. Se nós praticarmos a palavra do Senhor, Deus vai nos dar grandes vitórias, né? Deus é bom, Deus nos dá graça. E um dos dons... O pastor Celso fez um comentário muito pertinente aqui, pastor Zé. O pastor Celso diz assim, olha, o povo hoje, em geral, não tem buscado pregação e sim profecias. É exatamente isso. Se nós estivéssemos fazendo aqui uma live de profecias, o professor estava bombando. Sim, ia ter compartilhamento para todo canto aí, e a gente não ia vencer, a gente não ia sair daqui hoje. O povo não está querendo a palavra de fato, a palavra da verdade que liberta. O povo não quer. O invejoso quer entrar na live e quer receber uma profecia de vitória ainda. E hoje eu achei esse livro abençoado aqui, né? Deus abençoe. Se alguém deseja ler, gente, Gênesis numa visão, né, bíblica, iluminada. Que Deus abençoe. Entre em contato com o pastor Adair. Esse livro aí é do nosso irmão amigo, né? E a gente fica muito contente, nosso ministério, pessoas no Ministério do Ensino que estão sempre, né, fazendo a sua parte. Outros não escrevem livro, evangelizam, outros fazem live, né? Outros ajudam a obra de Deus, outros se lembram dos missionários que estão no campo de batalha, né, pastor Adair? Eu acredito outros que outros são maestros, professor de música, professor de instrumento, professor teológico. Verdade. E assim a obra do Senhor vai sendo feita, né? É verdade. Que Deus abençoe. Também nosso abraço, uma live muito abençoada que temos também da nossa Associação Missionária de Pelotas, né? Nas sextas-feiras, aqueles que puderem, né, pegar o endereço, uma bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Se o pastor Odair quiser falar mais alguma coisa,
Então, que Deus abençoe, uma boa noite, um sono abençoado. Se porventura, né, tem alguma insônia, algum problema aí com a inveja que está atrapalhando, em nome de Jesus, está Amém. tudo, né, queimado, que nem diz o povo aí. Jesus, é verdade. Que Deus Deus abençoe. abençoe, um forte abraço a todos. Pastor Oséias. E um forte abraço a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.